das culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muitos comprados, que grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Boa noite, meus amados irmãos. Esperamos que todos os irmãos estejam bem, gozando da graça e da paz do Senhor nosso Deus. E mais uma vez nós estamos aqui para cultuarmos o nosso bondoso e amado Pai Celeste. Nós vamos iniciar nosso culto nesta noite, lendo uma passagem lá do Salmo 105, versículos de 1 a 6. Salmo 105, versículos de 1 a 6. Você já deve estar com a sua Bíblia aí, do lado, separada. Então, abra comigo e acompanhe-nos na palavra de Deus. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo dos seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos então. Bendito Deus, amado Pai, neste momento, quando nós estamos iniciando este culto, quando entramos na Tua santa e bendita presença, nós queremos invocar, Senhor Deus, o Teu santo nome e rogar do alto dos céus que o Senhor receba nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. Mesmo não sendo dignos, nós estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade, pela mediação do Teu Santo Espírito. Pedimos a Tua bênção para este culto que estamos agora iniciando. Abençoa todos os irmãos que estão nos acompanhando, cada família, que a Tua bênção repouse sobre eles. Pedimos ao Senhor, então, que receba nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino de número 47 do nosso hinário Novo Cântico, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus.
teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rodamos, Senhor. Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos agora, então, fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que nos acompanhem. A leitura se encontra lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 31, ou seja, capítulo 1, verso 18 até o final da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Leiamos então, meus irmãos, a palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que Deus abençoe e que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nosso santo, bendito, eterno, amado e poderoso Pai, em cuja presença nós estamos agradecidos pela tua palavra, porque ela nos revela o método de Deus para a salvação dos pecadores, que é através da pregação da cruz. Senhor Deus, que nós não possamos inventar outro método para levar a tua palavra, para atrair os pecadores para a tua salvação. Porque o teu método, Senhor Deus, é a pregação das Escrituras, é a pregação de Cristo e esse crucificado. Senhor, que sejamos fiéis à tua palavra, que possamos confiar no teu poder e saber que quando o teu evangelho é pregado, quando o Espírito Santo aplica a palavra no coração do pecador, então almas haverão de se render aos teus pés. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre a tua palavra e mais uma vez agradecemos pela mesma. Em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar ao Senhor com um cântico espiritual, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado,
Meus irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa palavra pastoral nesta noite. O texto se encontra lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, esta epístola é uma das 3 epístolas de Paulo, chamada as epístolas pastorais, porque ele escreve para pastores. Esta primeira carta de Timóteo, aqui nós estamos na segunda, e tem a carta de Paulo a Tito. Então, são 3 cartas chamadas cartas pastorais. Paulo está escrevendo, então, para pastores, dando algumas orientações. Paulo já tinha escrito, como nós falamos, uma carta para Timóteo, e agora ele escreve a segunda, na verdade, a sua última carta, uma carta que tem um tom de despedida, onde o apóstolo Paulo estava preso em Roma e dali ele não iria mais sair. Então, ele diz algumas coisas bem interessantes para incentivar e para ajudar o ministério do jovem pastor Timóteo. Timóteo tem algumas características que nós precisamos salientar. Primeiro, Timóteo era jovem. Possivelmente, Timóteo não tinha nem 30 anos quando Paulo escreveu esta carta. Então, ele era ainda muito inexperiente no ministério pastoral. Segundo, Timóteo parecia ser muito tímido, extrovertido. E por isso que Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. E terceiro, aliás, Paulo diz que Timóteo, ele era doente, ele tinha uma enfermidade. Por isso que Paulo diz que ele deveria tomar um pouco de vinho, não beber somente água, por causa das suas frequentes enfermidades. Mas, apesar de tudo isso, Timóteo estava no ministério. Ele era pastor na cidade de Éfeso, lá na Ásia. E ainda para se agravar a situação de Timóteo, Paulo adverte que nos últimos dias iriam sobrevir tempos difíceis. Como ele diz aqui no verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta palavra, aliás, esta frase, tempos difíceis, tem sido uma das mais faladas, mencionadas nos dias atuais. Eu mesmo já coloquei isto nos WhatsApp, no Facebook, nas minhas pastorais, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas, diferente daquilo que nós imaginamos, os tempos difíceis não são por causa da pandemia, não é por causa das tragédias, não é por causa da economia, não é por causa dos políticos. É interessante que Paulo diz que os tempos são difíceis por causa dos homens. Ele diz, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias, meus irmãos, é aquele período que vai desde a vinda do Espírito Santo em Pentecostes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, os últimos dias já está aí durando mais de 2000 anos. Então, Paulo diz que sobrevirão tempos
difíceis. Por que que os tempos são difíceis? Ele vai dizer que exatamente por causa dos homens. Os homens fazem os tempos difíceis. Como eu disse, não são as calamidades, não são as tragédias naturais, não são as pandemias, doenças. Certamente, isso são consequência da vida dos homens. E ele vai, então, citar aqui várias características dos homens nos últimos dias. Se nós olharmos bem, parece que Paulo está falando para a nossa geração, para o homem pós-moderno. Ele diz, primeiramente, que os homens serão egoístas, ou seja, só pensarão em si mesmos. Né? Egoísta vem da palavra ego, aquele que só tem interesse em si mesmo. Depois, avarento, aquele que só pensa em dinheiro, que idolatra o dinheiro. Jactancioso, aquele orgulhoso, soberbo, arrogante, blasfemadores. Irmãos, viram o que aconteceu aí no período do carnaval, com as escolas de samba fazendo aquelas encenações, blasfemando o nome de Cristo, o nome de Deus. Então, desobediente aos pais. Hoje vivemos uma geração em que os pais muitas vezes são escravos dos filhos. Os filhos já não são tão obedientes aos pais. Depois, Paulo diz que os homens serão ingratos, ou seja, eles não terão gratidão do coração. Serão irreverentes, não terão reverência a Deus, não respeitarão a Deus. Desafeiçoado, que não tem afeição, não se apega a ninguém, não amam ninguém. Implacáveis, que não têm misericórdia, não têm dó, não piedade. Caluniadores, que levantam calúnias, perjúrios, sem domínio de si, ou seja, que não tem domínio próprio, que dá vazão a todas as suas mentalidades carnais, pensamento, vive de acordo com o que pensa. Depois diz que os homens são cruéis. Crueldade é uma das características dos homens dos últimos dias. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que significa orgulhoso, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas que só pensam em buscar o prazer terreno, só pensam em si mesmo. E a última característica que Paulo fala aqui é que, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, parece que são crentes, parece que são tementes a Deus, parece que são pessoas que estão buscando a Deus, mas, na verdade, elas negam o poder de Deus para a salvação. Então, meus irmãos, se os tempos são difíceis, preste atenção. Não é por causa da pandemia, não é por causa do caos moral e político que nós estamos vivendo. Isso são apenas consequências. Na verdade, os tempos são difíceis porque os homens são maus. Que nós possamos entender e compreender que Deus aplica a sua palavra no nosso coração. Amém. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Deus, porque tu és tão bom e porque a tua misericórdia, Senhor, sobre nós dura para sempre. Senhor Deus, nos ajuda a entendermos que os tempos são difíceis, porque nós, os homens, somos maus. Somos tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou ao teu servo Timóteo há mais de 2000 anos atrás. Senhor, parece que está falando a nossa geração, a geração do homem pós-moderno. Ó Pai amado, tem misericórdia de nós. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um daqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, sobre cada membro deste campo missionário. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre eles. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, louvar o Senhor nosso Deus com o cântico do hino 126.
eterno, Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Meus irmãos, vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, onde estaremos baseando a nossa meditação, a nossa mensagem nesta noite. É o texto que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. O texto é grande, mas nós temos que ler, porque senão a gente não vai compreender de fato a história, não vai compreender a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse:
Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, pôr-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, disse a Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo, seja dada levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Bendito Deus, nosso amado Pai, pedimos que Tu ilumine agora nossas mentes, nossos corações, nossos entendimentos. Teu Espírito Santo, inspirador dos Teus servos para escrever a Tua palavra, seja o mesmo agora que nos ajude a compreendê-la, interpretá-la e a viver. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida, a história da cura de Naamã. Por isso nós vamos meditar nesta noite no tema Naamã, curado por dentro e por fora. Em primeiro lugar, nós vamos ver o status deste homem chamado Naamã. A Bíblia fala muitas coisas referentes a ele. Diz a palavra de Deus, o verso 1, que ele era comandante do exército do rei da Síria. Naquele tempo, a Síria era um dos países mais potentes e poderosos que havia no mundo. Então, este homem era o comandante do exército do rei da Síria. Coisa muito importante, né? Talvez o primeiro-ministro da guerra naquele tempo. Era grande homem diante do seu senhor. Então, era um homem grande, famoso, que tinha um nome a zelar e era uma pessoa benquista do seu senhor, ou seja, do rei da Síria. E de muito conceito, homem muito conceituado. Depois a Bíblia diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria, ou seja, ele era um instrumento de Deus para que o Senhor desse vitórias à Síria. Depois a Bíblia diz que ele era um herói da guerra. Então, meus irmãos, um homem realmente muito conceituado. Muito conceituado. Muitos adjetivos, muitas qualidades são dadas aqui a ele. Mas tem aqui uma coisa que contrapõe a tudo que já foi dito.
o escritor sagrado diz ainda no final do verso 1, porém leproso. Esse porém aqui é que acaba com tudo a respeito deste homem, porque ele era um homem importante, grande conceito, comandante do rei da Síria, um herói de guerra, um homem que merecia ser condecorado, um homem importante, um verdadeiro herói nacional, porém leproso. Porém, todos nós sabemos, é uma conjunção adversativa que contrapõe a tudo que foi dito a respeito deste homem. Meus irmãos, a lepra era uma das doenças mais terríveis no mundo antigo. Não só porque era uma doença incurável, mas porque ela isolava as pessoas da sociedade. As pessoas não podiam ter convívio social. Elas eram isoladas, elas não poderiam frequentar determinados ambientes públicos, como o mercado, como uma praça, um teatro. Então, eles eram isolados da vida social. Eram também isolados da vida familiar. Eles não moravam mais na mesma casa que as pessoas da sua família moravam. Eles tinham que sair, deixar a família e morar muitas vezes isolado para que a lepra não contaminasse o restante de sua família. Mas eles também eram isolados religiosamente, ou seja, os leprosos não poderiam frequentar o templo, porque eram considerados impuros. Por isso que você vê no Novo Testamento os leprosos andando em bandos, em grupos. Certa feita, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo curou 10 leprosos. E eles andavam assim porque eles não tinham condição de ter convívio com outras pessoas. Alguém já disse que a desgraça gosta de companhia. Então, quando eles viam alguém se aproximando, eles ainda eram obrigados a gritar: imundo, imundo, impuro, impuro, avisando as pessoas que eles eram leprosos, que as pessoas não poderiam chegar perto dele. Então, imagine, meus irmãos, como era terrível essa doença. Imagine a situação deste homem, um verdadeiro herói, um homem famoso, porém leproso, ou seja, um homem que não poderia mais exercer suas atividades no comando do exército do rei da Síria, não ia mais poder frequentar o palácio, não ia frequentar mais a vida em sociedade. Então, isso era realmente algo muito terrível. Mas a palavra de Deus, depois disso, mostra que existe boas novas para Naamã. No verso 2, diz que as tropas da Síria levaram da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, esta escrava, essa menina judia, foi exatamente trabalhar, ficou a serviço da mulher de Naamã. Veja aqui, meus irmãos, nada disso é coincidência. Então, ela, sabendo da doença de Naamã, ela disse para a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, ela está dizendo, existe cura. Lá em Samaria tem um profeta, um homem de Deus. Samaria era a capital de Israel. E ele pode curar. Então, certamente a mulher de Naamã contou para ele, então ele contou para o seu senhor, que era o rei da Síria. O rei da Síria, então, manda, através de Naamã, uma carta para o rei de Israel, dizendo o seguinte, verso 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que eu o cure de sua lepra. Então, o rei da Síria achava que quem ia curar seria o rei de Israel. Então, o rei de Israel recebeu esta carta, trazida pelo próprio Naamã. E ele ficou, então, desesperado, rasgou as suas vestes, dizendo: por acaso eu sou Deus,
para que me envies este homem para eu curá-lo de sua lepra. Então ele ficou numa situação difícil, porque ele queria agradar o rei da Síria, mas ao mesmo tempo ele estava impossibilitado, ele era impotente para curar o Naamã. Então, no verso 8, a Bíblia diz que Eliseu ouviu isto. Ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, entrado em desespero, mas então Eliseu mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi até a casa de Eliseu, juntamente com a comitiva, levou presente, levou muitas coisas, e então ele parou à porta da casa de Eliseu. E a Bíblia diz então que Eliseu mandou apenas um mensageiro, Eliseu nem saiu para cumprimentar, nem chegou mesmo a ver Naamã, e disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Então Naamã, ao invés de fazer o que o profeta disse, foi indignado, porque Naamã, na verdade, queria um show particular. Ele queria atenção, ele era um homem importante, ele era um herói. Ele era uma pessoa famosa. Então, essas pessoas assim querem atenção. Mas ele ficou indignado. Ele disse: eu pensava que ele viria até a mim, ia ter comigo, pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele queria todo um ritual, toda uma encenação, e isso não aconteceu. Meus irmãos, o que a gente vê hoje nas igrejas neopentecostais? Toda esta encenação, todo este show particular, os homens chamando a glória e a atenção para si mesmos. Mas Eliseu era um homem de Deus, um profeta de Deus. Eliseu não foi fazer a vontade de Naamã, não se entregou a este show particular que Naamã estava querendo. Então a Bíblia diz que ele voltou muito indignado. Naamã ficou indignado. Final do verso 12 vai dizer. Então os seus oficiais, os seus comandados lhe disseram: olha, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Por que então você não faz o que ele te disse? Ele só te disse: lava-te e ficarás limpo 7 vezes no Rio Jordão. Que é isto demais? Faça isto. Então a Bíblia diz que Eliseu fez, aliás, Naamã fez, verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante, ou seja, de acordo com a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então imagine, meus irmãos, a transformação. Por isso que o tema da nossa mensagem é Naamã, curado por dentro e por fora. Então aqui nós temos primeiramente a cura física. A Bíblia diz que a sua pele, a sua carne ficou como a carne de uma criança. Hoje as pessoas, especialmente as mulheres, têm gastado milhões e milhões em produtos químicos para renovar a pele, para tirar as rugas. E a indústria cosmética tem se aproveitado disso. Mulheres fazem cirurgia, passam botox e não sei o quê. A carne de Naamã, a Bíblia diz, depois que ele mergulhou no Rio Jordão, ficou igual a carne, a pele de uma criança. E nós sabemos a qualidade da pele de uma criança, né? Então, este homem, ele ficou curado. Então, ele foi, né, e com a sua comitiva, e queria agora dar presente para o rei, para Eliseu, mas Eliseu não quis. Então, nós vimos a transformação dele exterior, um homem que estava cheio de lepra, cheio de manchas, cheio de feridas, cheio de tudo, ficou limpo. Mas também, vamos ver agora, a conversão. Eu creio que este homem se converteu de coração ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Israel. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço, olha aqui a profissão de fé dele,
que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Então, ele ficou tão agradecido pela aquela cura, pela restauração da sua saúde, que ele queria agora dar presentes para Eliseu. Verso 16, a Bíblia diz que Eliseu não aceitou. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele então recusou. Então, ele realmente se converteu. E ele até promete, Naamã promete que nunca mais vai oferecer sacrifícios a outros deuses, somente ao Deus de Israel, ou seja, nunca mais ele vai adorar outro Senhor. Verso 17, diz Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então ele queria levar um pouquinho da terra lá de Israel, certamente ele queria fazer um altar lá na Síria, para poder adorar o Senhor, porque ele disse que nunca mais ele ia oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Verso 18, ele disse que também nunca mais ia se curvar diante de Rimon, que era o deus lá da Síria, e até pediu que Deus o perdoasse. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então ele realmente foi purificado, curado da lepra, mas curado também da sua cegueira espiritual. E verso 19, a Bíblia diz então que Eliseu disse, vai-te em paz. Então despediu ele em paz. Meus irmãos, eu quero extrair agora algumas lições para nós nesta noite. Primeira lição, existe uma doença pior do que a lepra, que é o pecado. Como nós dissemos, a lepra, ela separava as pessoas socialmente, religiosamente, familiarmente, mas ela não separava a pessoa espiritualmente de Deus. Ou seja, a pessoa podia cultuar a Deus pessoalmente, individualmente, não em grupo, como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, mas pessoalmente. Então, essa pessoa, ela podia estar ligada a Deus espiritualmente, mesmo que não frequentasse o templo, que não frequentasse a congregação. Mas o pecado, ele separa o homem de Deus, que é a pior coisa. Então, pior do que a lepra é uma doença chamada pecado. Em Isaías 59, versículo 1 diz assim, eis que os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem a sua mão está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado separa o homem nesta vida e separa eternamente na outra vida, porque no céu não entrará pecado. Segunda lição, você não pode ser você pode ser a pessoa mais importante deste mundo. Você pode ter dinheiro, fama, sucesso, etc. Mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. É igual este homem chamado Naamã. Ele tinha tudo, mas ele não tinha a coisa principal, que era a saúde e nem a salvação. Era famoso, herói de guerra, de alto conceito, homem de confiança do rei, mas a Bíblia diz, porém, leproso. O Senhor Jesus Cristo disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é possível ganhar o mundo inteiro, e ninguém vai ganhar o mundo inteiro. É possível ter uma vida boa aqui, uma vida longa, de poucos problemas, de saúde, de problemas financeiros, problemas disso e aquilo, até que é possível. Mas mesmo
que alguém viva, por exemplo, 1000 anos, como foi Matusalém, que chegou a quase 1000 anos. Mesmo que alguém viva neste mundo rodeado de bem, de prazer, de riqueza, sem problemas de saúde, financeiro, nem nada. Mas um dia essa pessoa vai morrer. E se essa pessoa não tiver Cristo, toda esta existência aqui não valeu absolutamente nada. É como este homem chamado Naamã. Terceira lição que podemos aprender, meus irmãos, desse texto é que Deus usa pessoas simples para levar as boas novas de salvação. O que Deus usou aqui? Uma menina, uma escrava, para anunciar que existia cura, que existia salvação para o seu senhor Naamã. Meus irmãos, nós precisamos compreender estas verdades. Às vezes nós achamos que Deus quer usar somente esses que estão aí na mídia, no YouTube, os grandes pregadores, os grandes vultos do mundo gospel, os grandes teólogos. Deus quer usar pessoas simples, como eu e você, para levar ao pecador as boas novas de salvação. Não teria instrumento mais frágil do que ter escolhido, primeiro, uma mulher, uma menina. Segundo, uma escrava, que naquele tempo não tinha valor nenhum. Uma escrava era uma pessoa que não tinha vida própria, não tinha vontade própria. Era uma pessoa que só fazia a vontade dos outros. Então Deus quer usar pessoas como eu e você para levar as boas novas, para dizer ao homem que tem tudo, mas que ele não tem a salvação. Que ele pode ter tudo, mas ele está contaminado por uma doença chamada pecado. E que ele precisa de salvação. E só existe salvação em Cristo. Assim como só havia cura para Naamã, no Deus de Israel, representado aqui pelo profeta Eliseu. Quarta lição que aprendemos desse texto, meus irmãos, é que o homem pecador só pode ser salvo do seu pecado quando ele deixar o orgulho e humildemente pedir perdão ao Senhor. Quando Eliseu disse, vai, te lava no Jordão 7 vezes e ficarás limpo, Naamã ficou indignado, porque era um homem muito orgulhoso. Ele não quis descer do seu pedestal. Ele achou até que ele não foi bem recebido, foi maltratado pelo profeta, porque o profeta não deu as boas-vindas a ele, não foi lá, não cumprimentou, não prestou reverência. Um homem muito orgulhoso. Mas depois ele viu, através do conselho dos seus oficiais, que não tinha outro jeito, não tinha outro meio. Então ele desceu do seu orgulho, do pedestal da sua soberba, e ele fez consoante a ordem, segundo a palavra do homem de Deus, chamado Eliseu, e ele ficou curado. Um homem arrogante, presunçoso, pretensioso, que pensa que pode comprar salvação com os seus bens, com as suas boas obras, com o seu dinheiro. Ele precisa reconhecer que a salvação é dada gratuitamente. Por isso é que Eliseu não aceitou os presentes, o ouro, a prata, tudo que Naamã levava para agradar o homem de Deus. Ele disse, eu não quero, eu não recebo. Então, se você não tem em Cristo ainda, desça do seu pedestal do orgulho. Reconheça que você não é nada e que só existe salvação no Senhor Jesus Cristo. Quinta lição. Mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. A cura do corpo é importante. Quando nós estamos doentes, procuramos médico, médico passa a receita, compramos remédio, fazemos exames, procuramos tudo para ficarmos bom. Mas um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos ter que deixar este mundo e se encontrar com Deus.
Graças ao Senhor que Naamã foi curado fisicamente e espiritualmente. Curado da lepra e também pediu perdão ao Senhor pela sua vida de idolatria. Disse, nunca mais eu vou oferecer sacrifícios nem holocausto a não ser ao Senhor. Nunca mais vou oferecer sacrifício a outros deuses. E a sexta lição que podemos aprender é que a verdadeira conversão se mostra através de uma vida mudada. Verso 17, Naamã diz, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Interessante, ele era um homem importante aos olhos da sociedade, um famoso herói, mas ele chama Eliseu diz para Eliseu que ele era servo de Eliseu, este teu servo. Veja, meu irmão, um homem arrogante, soberbo, presunçoso, que queria atenção para si, se humilha e mostra verdadeiramente que tem uma vida transformada. Ele não era simplesmente mais um religioso, era um homem que agora professava a fé no Deus de Israel, e ao Deus de Israel ele pedia perdão. Meus irmãos, que Deus aplique esta palavra nos nossos corações, que nos ajude a compreender que todos nós éramos como Naamã, arrogantes, presunçosos, que achávamos que éramos importantes neste mundo, mas até que o Senhor falou nossos corações e mostrou que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Se não fosse o Deus de Israel, Naamã teria continuado leproso e perdido eternamente. Mas Deus o recuperou e o restaurou, fisicamente e espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Amém. Oremos. Bendito Deus, santo e amado Pai, neste momento nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor, assim como alcançou a vida deste homem que era gentil, sírio, assim também o Senhor alcançou as nossas vidas, Senhor. A semelhança de Naamã, estávamos separados do Senhor, éramos idólatras, éramos soberbos, arrogantes, mas o Senhor nos quebrantou, o Senhor nos mostrou quanto precisamos e necessitamos de Ti. Senhor, mostra também a todos que ainda não Te conhecem, que nós não somos nada diante de Ti, que podemos até mesmo, Senhor, ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos a nossa alma, nada disso nos aproveitará. Senhor, queremos agradecer porque Tu mostraste a nossa fragilidade e a nossa total dependência de Ti, assim como Tu mostraste para Naamã que só o Senhor é Deus, que só havia Deus verdadeiro, Deus real, Deus vivo, somente em Israel. E por isso, Senhor, Tu curaste e Tu salvaste este homem chamado Naamã. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, cantar o último hino do nosso inário, aliás, do nosso culto nesta noite, o hino de número 116, União com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto
alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém. Meus irmãos, vamos então encerrar nosso culto, impetrando sobre o povo de Deus a bênção dos apóstolos. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Santo, Eterno, Bondoso e Poderoso Pai, que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre os irmãos do campo missionário de Horizonte e sobre toda a tua igreja espalhada no mundo inteiro, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez chegamos ao final do nosso culto. Esperamos que todos os irmãos estejam gozando de saúde, gozando também da paz do nosso Deus, debaixo da sua graça. Desejo que os irmãos tenham uma semana rica, abençoada, protegida e guardada pelo poder de Deus. Mais uma vez nós agradecemos aos irmãos do nosso grupo de louvor, que tem cada dia se aprimorado, cada dia tem se consagrado mais e dedicado seus dons e talentos para a obra de Deus. Que Deus possa abençoar cada jovem, cada adolescente, para a glória e para a honra do seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sua?